Em 1820, Hans Christian Ørsted fez sua grande descoberta de como transformar a eletricidade em magnetismo. Naquele momento, todos os cientistas da Europa sabiam que outra grande descoberta estava por ser feita. Ela consistiria em descobrir como utilizar o magnetismo para produzir eletricidade. Eles também sabiam que o autor dessa descoberta se tornaria imortal. Assim, todos voltaram correndo para os seus laboratórios e começaram a trabalhar. 12 anos se passaram e nada aconteceu. Ainda hoje, 12 anos é muito tempo. Para a maioria de vocês, 12 anos equivale a 2/3 de sua vida. Isso é quase a metade da minha vida. De qualquer maneira, a descoberta não ocorreu durante todo esse tempo. Em ciência, quando se compreende alguma coisa, é muito difícil lembrar como era antes, quando não a havíamos ainda compreendido. O fato é que, durante esse período, foram realizadas muitas experiências que envolviam essa descoberta. Mas ela ocorria de maneira tão complicada que não puderam ser compreendidas. Mas, uma vez feita a descoberta, e tendo sido ela reduzida à sua essência, não pode ser mais simples. Eu vou lhes mostrar. Aqui temos um simples pedaço de fio enrolando uma espira. Minha tarefa é fazer com que uma corrente elétrica percorra esse fio. O fio está ligado a um galvanômetro, que está ligado a esse ponto de luz. Se eu fizer com que a corrente percorra o fio, aquela luz irá se mexer. O que devo fazer para isso acontecer? Usar um magnetismo. Aqui temos um ímã. Usar esse ímã para fazer uma corrente percorrer esse fio é muito fácil. Basta trazer a espira até o ímã ou afastá-la novamente. Aí está. Essa foi a grande descoberta. Mais uma coisa. Se eu movimentar o fio para trás e para frente e repetir outras vezes, a corrente flui num sentido e no outro, oscilando na espira. Virtualmente, toda energia elétrica, de uma forma ou de outra, é gerada por esse mecanismo. Em outras palavras, essa descoberta é o próprio fundamento da nossa civilização elétrica. E esse é o nosso assunto de hoje. Sem energia, as civilizações não chegam a lugar algum, nem mesmo em círculos. Mas com um vento forte e constante e uma máquina relativamente simples, uma fonte interminável de energia pode fluir praticamente em qualquer lugar. E uma vez convertida em eletricidade, produzir aquilo que os antigos provavelmente jamais imaginaram. Hoje parece fácil, mas para compreender como o vento produz eletricidade, é preciso nos aprofundarmos mais um pouco e trazer a questão sob uma perspectiva histórica. Os holandeses são mestres em matéria de moinhos de vento. A Holanda tinha mais água e menos terra cultivada do que necessitava. Assim, a necessidade tornou-se mãe da invenção, e os holandeses aprenderam como ninguém a utilizar os moinhos de vento para transformar o delta do Reno em terras secas e cultivadas. Mas no século XIX, outro tipo de revolução estava no ar. Era o poder e a glória do vapor. Apesar de toda sua majestade, o futuro não seria dos moinhos de vento, mas sim dos motores a vapor, alimentados pelo sólido mineral chamado carvão. O carvão era barato, sólido como uma pedra e facilmente acessível através da linha de trem mais próxima. Assim, durante algum tempo, o carvão foi um sucesso. Mas, tanto no comércio quanto na química, poucas coisas permanecem inalteradas por muito tempo. E mesmo com todo o sucesso do carvão nos países industrializados, um elemento novo e diferente entrou em cena. Ele se chamava eletricidade. Em nenhum outro lugar, ela foi estudada com mais afinco do que na Royal Institution, em Londres. E ninguém a estudou mais profundamente do que o mais diligente e intuitivo cientista do século XVIII, Michael Faraday.
Ele investigou os mistérios da ciência, pois para ele, os tijolos da natureza foram criados juntos com uma unidade fundamental. Faraday acreditava que o projeto original seria encontrado dentro das leis da física. Com essa crença, Faraday sentiu-se motivado a descobrir um novo elo entre duas das forças fundamentais da Mãe Natureza, o magnetismo e a eletricidade. Sua busca teve início em 1821 com a descoberta de Hans Christian Ørsted de que o fluxo de uma corrente elétrica produz um campo magnético. Antes de mais nada, Faraday reproduziu a experiência. Em seguida, de uma maneira indireta, deu um importante passo à frente. Inventou um dispositivo que girava durante todo o tempo em que seguia o campo magnético circular criado por uma corrente. A partir de então, quando pensavam em coisas capazes de produzir energia, as pessoas já não pensavam apenas em moinhos e máquinas a vapor. Com esse notável aparelho, uma corrente elétrica podia produzir trabalho físico. Em outras palavras, esse foi o primeiro motor elétrico do mundo. Mas a mente incansável de Faraday viu mais do que apenas círculos de força magnética na descoberta de Ørsted. Nela, ele descobriu uma questão científica crucial. Se uma corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético, será que um campo magnético é capaz de criar uma corrente elétrica? A resposta não surgiu facilmente. Foi preciso muito óleo de iluminação e papel, brilho e tenacidade, combinações incalculáveis de molas, ímãs e fios. O trabalho levou mais de uma década, o que levou os biógrafos a falarem da sua lendária paciência. Mas em 1831, Michael Faraday encontrou a resposta. Ao ligar uma bateria a uma mola, uma corrente fluiu por instantes em outra mola. Ele havia encontrado a resposta. E nesse processo havia descoberto o princípio da indução eletromagnética. Como funciona realmente a indução eletromagnética? Em outras palavras, como pode um campo magnético conduzir uma corrente elétrica ao redor de um circuito? Os campos magnéticos aplicam forças às cargas elétricas, mas só quando as cargas estão em movimento. A direção da força é perpendicular à velocidade e ao campo, e depende do sinal da carga, neste caso, negativa. Por exemplo, as cargas podem ser elétrons num pedaço de fio. Basta movimentar um fio através de um campo magnético para que uma corrente tente fluir. Mas o campo de um ímã pode ser perpendicular em todos os pontos a um pedaço circular de fio. Assim, a movimentação dessa espira produz uma força que faz fluir a corrente por toda a espira. A corrente flui num sentido se a espira se movimenta para cima, e noutro sentido se a espira se movimenta para baixo. Naturalmente, uma corrente também flui quando a espira está imóvel, desde que o ímã se movimente num sentido, se o ímã se movimenta para baixo. E noutro sentido, se o ímã se movimenta para cima. Na verdade,